Sabe, às vezes um ato super simples, como matar a fome, acaba se chocando com uma lei sagrada. E aí? A gente vai ver hoje uma história bem curta, mas poderosa, que começa exatamente assim, com um punhado de trigo, uma regra antiga e um confronto que bota em xeque a própria ideia de autoridade. E é daqui que a gente parte. A pergunta que está no coração dessa história toda e que, no fundo, nos faz pensar o que vale mais: a regra ou a necessidade de uma pessoa? Onde é que a gente desenha essa linha, né? Então, vamos lá. A história toda começa num dia que era para ser de descanso total, sabe? O sábado. E tudo começa com uma atitude que, à primeira vista, parece super inofensiva, mas a gente vai ver como uma caminhadinha tranquila no meio do trigo vira o estopim de uma discussão daquelas sobre qual é o propósito da lei afinal. Tenta imaginar a cena. É um sábado, um dia sagrado, dia de descanso. E lá estão Jesus e os discípulos dele caminhando tranquilamente, no meio de uma plantação de trigo. Parece um cenário de paz total, né? Só que, no meio dessa paz toda, bateu a fome. E quando a fome aperta, o que se faz? Movidos por essa necessidade básica, os discípulos fizeram a coisa mais natural do mundo. Pegaram umas espigas de trigo, esfregaram nas mãos para soltar os grãos e comeram. Simples assim. Um jeito rápido de resolver um problema. Pois é, só que essa atitude não passou batida não. A tranquilidade da cena é quebrada por um grupo que era conhecido por seguir a lei à risca. Os fariseus. Eles não chegaram só para dar bom dia, não. Eles chegaram com uma pergunta na ponta da língua. E aqui está o X da questão. De um lado, um gesto simples para matar a fome. Do outro, uma lei sagrada. Para entender o problema, na visão dos fariseus, arrancar e debulhar o trigo era considerado trabalho. E trabalho no sábado, proibidíssimo. Foi aí que a necessidade humana bateu de frente com a letra da lei. E a pergunta vem direta, sem rodeios. Mas olha, isso não é uma perguntinha curiosa, não. É uma acusação formal, na lata. Eles estão questionando se aquilo era legal e, claro, questionando a autoridade de Jesus, que deixou tudo aquilo acontecer. Ok, a acusação feita, e qual é a resposta de Jesus? Bom, em vez de ficar ali discutindo o que é trabalho ou não, ele faz uma coisa bem inesperada. Ele vira o jogo. Muda completamente o foco da conversa, puxando uma outra história. Uma história que, por sinal, os acusadores dele conheciam de cor e salteado. Ele começa devolvendo a pergunta no estilo: ué, vocês que conhecem tanto as escrituras, por acaso não leram essa parte aqui? É genial, porque ele usa o próprio conhecimento dos fariseus contra eles para desmontar a acusação. E a história que ele lembra é a do rei Davi, um herói para todo mundo ali. Davi, no momento de aperto, também com fome, fez uma coisa bem radical. Entrou no lugar sagrado, a casa de Deus, e pegou pães que pela lei não podia pegar, comeu e deu para os seus companheiros. O paralelo é óbvio, né? A fome levando alguém a quebrar uma regra. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, não era um pão qualquer, eram os pães consagrados, oferecidos a Deus. A lei era claríssima, só os sacerdotes podiam comer. Ou seja, o que Davi fez foi sim uma violação bem séria da lei. Então, qual é a jogada de Jesus aqui? Ele está basicamente dizendo o seguinte: olha, se a necessidade extrema de Davi justificou que ele quebrasse uma lei sagrada lá atrás, por que a fome dos meus discípulos não justifica que eles quebrem uma regra sobre o sábado agora? É um argumento bem forte. Mas ele não para por aí, não. Depois de usar a história para desmontar o argumento dos fariseus, ele sobe o tom. Ele leva a discussão para o clímax, com uma declaração sobre a autoridade dele mesmo. E aí vem a frase final, o arremate. Com isso, ele não está só dizendo que a lei tem exceções. Ele está indo muito além. Ele está afirmando que tem autoridade para dizer qual é o propósito real da lei, basicamente se colocando como aquele que manda no significado da regra. Beleza, então o que fica dessa história toda? Primeiro, que a intenção de uma lei, o espírito dela, às vezes é mais importante que seguir a regra ao pé da letra. Segundo ponto, as regras deveriam servir às pessoas, e não as pessoas servirem às regras. E por último, fica claro que a história aponta para uma autoridade maior, capaz de dizer para que as leis realmente servem. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que vai muito além daquela plantação de trigo, né? Uma pergunta que vale até hoje. A história nos faz pensar: quando é que a necessidade humana, a compaixão, nos dá o direito, ou quem sabe até o dever, de questionar uma regra? Fica aí a reflexão.